Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar a respeito de Medeia, peça grega escrita pelo dramaturgo Eurípides. Esta é uma peça que, apesar de ter sido escrita no século V a.C., ainda guarda uma imensa atualidade, além de ter sido, a seu próprio modo, muito original, mesmo na época em que ela foi criada e encenada pela primeira vez. Este vídeo vai seguir a seguinte estrutura. Eu primeiro vou contar para vocês o enredo básico da peça, de onde surge essa história de Medeia dentro dos mitos gregos. Depois eu vou dar a impressão que um leitor moderno como eu tem dessa peça e das questões que ela levanta. Na sequência, eu vou compartilhar com vocês a leitura que a Olga Rini faz da peça, associando a figura da Medeia à condição feminina e a um momento crucial da antiguidade clássica em que se passava do matriarcado para o patriarcado. E por fim, eu vou comentar a respeito das impressões que o especialista Quito traz a respeito da peça e da sua forma, no que ela diverge do modelo clássico engendrado por Aristóteles na poética. O momento do vídeo a partir do qual eu vou comentar cada um desses aspectos vai estar aqui embaixo na descrição. Não deixe de conferir. A história que é contada por Eurípides não é uma história original, inventada desde o início pela cabeça dele. Medeia já existia enquanto mito dentro da cultura grega. Mas a verdade é que esse mito passou por sucessivas alterações ao longo dos séculos, e o que chega de fato até nós de fonte mais substancial é o que o Eurípides cristalizou e até modificou desse mito. Portanto, muito do que vem depois em termos de arte, em termos de reflexões sobre, se baseia na peça de Eurípides e no mito tal como contado e delineado por ele. Essa é uma peça que vai partir de todo um passado já existente para a protagonista. Quando a gente encontra Medeia nessa peça, a gente encontra ela na cidade de Corinto. Ali na cidade de Corinto, ela vive com os seus filhos e com o seu esposo, o Jasão. Mas antes disso, antes desse presente cênico, a gente fica sabendo, e as outras fontes também nos contam a respeito disso, que existiu uma separação inicial entre Jasão e Medeia. Eles eram de pontos distintos do mapa, digamos assim, separados pelo mar Mediterrâneo. O Jasão ele cresce alijado do trono da cidade de Iolco, onde reina o seu tio, um usurpador do trono. E chega um determinado momento em que ele decide reaver esse trono que era seu por direito. Mas ali o seu tio cria sérios embaraços e engendra a cilada contra ele, segundo a qual, se ele fosse a Cólquida, um lugar distante a leste, buscar o famoso velocino de ouro, que é como se fosse a pele de uma ovelha, mas de ouro, ele então poderia recobrar o trono perdido. E justamente para cumprir esse desafio, que a princípio parecia impossível, o Jasão se lança ao mar junto com outros companheiros. A nau que eles utilizam se chama Argos, daí eles se chamarem os Argonautas. Eles chegam à Cólquida. Na Cólquida, de fato, se encontra o velocino de ouro, mas intensamente guardado. E ali o rei do lugar dificulta de todo modo que pode o acesso deles a esse velocino. A princesa, filha desse rei, é justamente Medeia. E Medeia se apaixona perdidamente por Jasão e passa a ajudá-lo de todas as formas. Eles finalmente conseguem recobrar esse velocino de ouro e ali fogem. Por conta disso, Medeia precisa se desfazer dos seus laços familiares, renunciar a muitas coisas, prejudicar parentes seus. E eles voltam para Iolco. Chegando em Iolco, o rei do lugar, que não estava disposto a ceder o seu trono desde o princípio, arma várias outras ciladas. Medeia é chamada a intervir. Medeia é uma feiticeira, é alguém que domina as artes mágicas. E ali eles conseguem, só que conseguem assassinando o rei. Nisso, em vez de ascenderem finalmente ao trono, eles são perseguidos pelos habitantes da cidade e precisam se exilar em Corinto.
É em Corinto que a gente se encontra. Portanto, o Jasão é um homem que tinha direito a um trono e até o momento ele não recobrou esse trono. Acontece que ali naquele lugar existe um outro rei chamado Creonte, que tem uma filha chamada Glauce. E por uma série de vicissitudes, o Jasão é levado a se casar com a Glauce, portanto assumir uma liderança na cidade, em detrimento do casamento já existente com a Medeia. É preciso tirar a Medeia de cena, e não só a Medeia, como também os seus filhos. É nessa situação que a gente encontra a Medeia na peça, ficando sabendo dessa necessidade de ser exilada da cidade, vendo o seu casamento desmoronar, os seus filhos serem rejeitados, e tudo o que ela fez pelo Jasão, todas as renúncias que ela assumiu, os prejuízos que ela causou aos outros, inclusive seus parentes, serem simplesmente desprezados em prol da ambição desse homem. A peça vai se desenvolvendo, a Medeia ela não quer que isso aconteça, ela é tomada por um desejo de vingança / justiça, porque ela considera aquilo algo desordenado. Afinal de contas, o Jasão está renunciando aos seus deveres matrimoniais e paternos, e ele também está quebrando os votos que fizeram diante dos deuses de fidelidade recíproca. Então ela quer que ele não tenha felicidade nesse novo arranjo. E por isso ela urde toda uma trama em que ela envia um presente envenenado para Glauce. Glauce veste esse tecido que está envenenado e morre uma morte atroz. Com isso, Jasão é alijado da sua futura esposa. O seu pai, Creonte, sogro de Jasão, vai tentar ajudar a filha, morre também. Isso já era algo não tão antecipado por Medeia. Medeia, que sabia que a cidade se voltaria contra os seus filhos, vai ela própria matá-los antes que isso aconteça, para assim também tirar de Jasão a filiação e ele ficar sem nada, como ela acha que ele deveria estar sendo alguém capaz de renunciar ao que ele estava disposto a renunciar. Essa é uma peça que tem por personagens principais a Medeia e o Jasão. A Glauce não chega a aparecer, o Creonte intervém na história, chega a conversar com a Medeia. Existe também um personagem que surge meio que do nada, a gente vai voltar a falar sobre ele, o rei Egeu, um rei de Atenas, que conversa com Medeia e eles ali firmam um compromisso para o futuro. Existem alguns outros personagens menores, mas em geral a peça se passa entre Medeia e Jasão. Existe, como em outras peças gregas, um coro formado por mulheres de Corinto, 15 mulheres. Entretanto, esse é um coro, a gente vai ver logo adiante, que guarda algumas peculiaridades diferindo do coro tradicional. A primeira coisa que a gente nota lendo Medeia é que Eurípides era um feminista além do seu tempo, um feminista arrojado para os tempos atuais, mas posicionado no século V a.C., numa Grécia em que a condição da mulher era altamente periclitante. O Eurípides, ele elege figuras femininas para serem protagonistas das suas histórias, portanto, ele já enfoca essas figuras femininas desde o princípio, como aqui o Medeia, e não só enfoca a figura feminina, como faz com que ela haja de forma empoderada e não coloca sobre ela os julgamentos, as consequências nefastas que geralmente acompanhariam esse tipo de atitude. Isso é muito surpreendente, principalmente quando a gente faz a comparação com a Orestia de Ésquilo. Na Orestia de Ésquilo, a gente tem a história da casa dos Atreus e de todo aquele ciclo de vinganças que acontece um em relação ao outro dentro das gerações daquela mesma família, em que um vai matando o outro e por conta da justiça das fúrias é preciso que a vingança aconteça, um novo derramamento de sangue e assim sucessivamente, até que a ordem olímpica finalmente se instaure e uma nova forma de fazer justiça passe a existir. Ali é impressionante, é evidente, inclusive com o apoio de Palas Athena,
como a vida das mulheres é considerada extremamente inferior à vida dos homens quando se fala em vingança e honra. A vida de Ifigênia, a filha de Agamenon, que vai dar início a toda essa série de assassinatos que a gente acompanha nas 3 peças, a vida dela é menosprezada, as pessoas pouco se preocupam com o fato de que ela foi sacrificada injustamente. Quando Clitemnestra finalmente vai lá e vinga a vida da filha, matando Agamenon, também pouco caso se faz da vida de Clitemnestra quando seu filho Orestes finalmente a mata. Muito mais preocupado se está com a vida de Agamenon. Então é um contraste muito grande com o que a gente encontra aqui, com uma Medeia que ela diverge totalmente dos atributos associados à feminilidade, e não só diverge desses atributos, como também não é punida ao final por conta dessa divergência, e isso é o mais importante. Como eu vinha falando, o coro é aqui muito diferente, porque na tragédia grega ele geralmente é o representante do senso comum. Ele é alguém que chama os personagens à razão e que, diante de atitudes como a de Medeia, certamente falaria muito abertamente contra, e não só falaria, como também agiria, intervindo na história. A gente tem um coro aqui muito mais disposto a entender as atitudes de Medeia, ainda que sejam atitudes extremas. Um coro que não vai condená-la peremptoriamente, um coro muito aberto à fragilidade da condição da mulher, que inclusive chega a pronunciar isso abertamente em determinada passagem. Outra diferença a que eu já aludi está no final. Medeia não é punida pelos atos que comete, muito pelo contrário. Ela é corroborada pelos deuses, ela é neta do deus Hélios, o Sol, e ao final, quando ela já fez tudo o que ela queria fazer, vingou-se de Jasão até a última instância, ela não é punida, os coríntios não vão lá e a matam, ela não é presa. O carro do sol surge e ela sai de cena triunfalmente, soberanamente, corroborada pelos deuses. Isso é uma grande mudança em relação ao padrão que a gente encontra na literatura e na mitologia gregas. É interessante analisar o comportamento da Medeia fazendo uma comparação com o que a gente vê do comportamento de Jasão e do que se espera normalmente desse comportamento masculino. Quando a Medeia decide inviabilizar o casamento de Jasão e assassinar os filhos, a gente é levado a encontrar nisso um grande motivo de reprovação. E é naturalmente levado a isso mesmo, porque são atitudes extremas. Mas a verdade é que, em algum nível, ainda que mais brando, mas não menos impactante no longo prazo, o Jasão já havia feito isso e nós não tínhamos sentido a mesma indignação, a mesma revolta, porque ao expulsar Medeia dali, ele está inviabilizando um casamento que já existe, e ao expulsar igualmente os filhos, é como se os filhos estivessem morrendo para ele não mais exercerá a paternidade. E nós não nos indignamos tanto com relação a isso, quanto como nos indignamos em relação à Medeia. A Medeia, na verdade, a apresentadora dessa edição fala isso e eu concordo, ela não age por ciúmes, ela age sob os ditames da honra. Ela sente que a sua honra foi violada e, mais que isso, que a ordem mais geral das coisas foi desrespeitada, que os votos feitos diante dos deuses foram conspurcados. O que ela quer fazer é restaurar a ordem de algum modo, a ordem matrimonial, a ordem da filiação. E para isso ela não mede as consequências. Se fosse um herói imbuído desse senso de honra, que quisesse restaurar a ordem e para isso tivesse que matar meio mundo de gente, provavelmente nós também não nos espantaríamos tanto com essa matança quanto nos espantamos com a matança promovida por Medeia. Basta lembrar, por exemplo, do episódio bíblico de Abraão, por um imperativo de justiça cósmica, indo matar o seu filho, mas depois sendo detido por Zeus. Mas enfim, ele se dispôs a matar,
e se não fosse a intervenção divina, ele de fato mataria. Sim, é uma cena que nos causa uma impressão, mas toda a nossa cultura foi engendrada para ver ali um ato de fé, um ato valoroso, ainda que crudelíssimo. Ao passo que em Medeia a gente tende a ver apenas o horror e não o senso de restauração da ordem e limpeza da honra que ela também avança. Uma passagem interessante e que também tem muita conexão com os tempos atuais é o senso de importância que Jasão tem de si mesmo. Quando ele está ali discutindo com Medeia, fica evidente que ele acha que a Medeia é quem deve muito a ele. Afinal de contas, ela era uma bárbara, ela vinha lá do leste, de terras já distantes das terras gregas. E ele é quem possibilitou a ela ingressar na civilização. Então, assim, se agora ele não está podendo honrar aqueles compromissos de filiação, de matrimônio, no passado ele já deu tanto a ela que ela nem tem que reclamar disso agora, dessa pequena falta, desse pequeno tropeço. Qual não é a grande semelhança disso com, por exemplo, o discurso dos europeus ao colonizarem África, ao colonizarem Ásia e América? O discurso segundo o qual eles estavam levando os selvagens à civilização. Ainda que esses selvagens, entre aspas, muitas aspas, estivessem se ferrando redondamente no meio desse caminho. Eles ainda tinham que ser gratos pelo que estava sendo feito a eles. Eu já referi o fato de que o Jasão também estava, a seu modo, matando o casamento e matando os filhos ao renunciar ao matrimônio e ao renunciar aos seus deveres de paternidade, alijando os filhos da cidade. A Medeia, ela meio que precisa fazer o mesmo. Só que é como se ela não conseguisse, como mulher, fazer isso da forma mais branda que o Jasão consegue. É como se os laços que a atassem ao matrimônio e à maternidade fossem mais fortes e ela só conseguisse se desfazer deles mediante essa atitude extrema do assassinato. Uma coisa também que é importante mencionar é que a Medeia, ela é muito sagaz, muito astuta e consegue fazer o que ela consegue fazer mediante o uso da palavra. Ela, por exemplo, convence o Creonte a ficar mais um tempo na cidade justamente para poder assim consumar a sua vingança. É muito mais natural a gente ver personagens homens com essa sagacidade, com essa esperteza e por conta dessa sagacidade e esperteza cometendo atos um pouco duvidosos de mentira e traição. Porque Ulisses pode ser o ardiloso, o perspicaz e ainda assim louvado como um herói e a Medeia não? Essa é uma peça que também quebra um pouco com aquele ditame da justiça das fúrias, segundo o qual um derramamento de sangue deve ser vingado por outro derramamento de sangue. Afinal de contas, a Medeia mata Glauce, mata Creonte, ela comete o filicídio, mata os filhos e nem por isso é punida, muito pelo contrário, ela é corroborada pelos deuses. Existe da parte do Eurípides uma quebra com essa necessidade de justiça que era tão arraigada na mitologia grega. Esta é uma peça também em que os deuses têm um papel menos preponderante. Os personagens não parecem ser apenas joguetes dos deuses ou excessivamente influenciados por eles. A gente tem a presença do deus Eros enquanto instância que lá no passado levou a Medeia a essa paixão arrebatada por Jasão e a fazer tantas besteiras em prol dele. E a gente também tem esse deus Hélios, que é o avô da Medeia, que a ajuda no final. Mas fora isso, é mesmo Medeia quem age nesse plano mais humano, mais pedestre. Outro detalhe que eu acho importante notar é que, a princípio, a Medeia não iria matar os filhos simplesmente por matar os filhos e vingar o Jasão. Existia também uma preocupação com o fato de que, uma vez morta Glauce, os coríntios se voltariam contra os filhos dela e inevitavelmente os mataria. Então, para evitar essa morte pior,
para evitar essa morte nas mãos do inimigo, uma morte mais desonrosa, ela prefere ela mesma consumá-la. Feitas essas considerações, que foram as considerações que eu fiz assim que eu acabei a leitura, vale a pena a gente prestar atenção no que a Olga Rini fala aqui neste estudo sobre Medeia. A Olga Rini vai enfocar a história de Medeia principalmente sob a perspectiva da passagem do matriarcado para o patriarcado. Segundo ela, os mitos envolvendo Medeia, depois as lendas e as histórias até chegar ao Eurípides, foram evoluindo conforme uma ordem matriarcal ia cedendo lugar a uma ordem patriarcal, isso ali no contexto do Mediterrâneo e da Grécia. E com isso a figura de Medeia foi se transformando. A princípio, Medeia era uma deusa ligada à cura, ao poder de regeneração, geralmente figurada com poções, com ervas que não eram para matar, muito pelo contrário, eram para curar, regenerar e até ressuscitar pessoas. Progressivamente, a Medeia ela vai perdendo esse status de deusa, vai ganhando um status mais humano. Ela, de deusa e curandeira, passa para uma feiticeira cuja índole já é mais errática, é possível desconfiar das suas intenções. E por fim, ela é o ser humano da peça de Eurípides, ainda que com um avô que é Deus, mas agora um ser humano que é, portanto, passível de uma paixão tão arrebatada como ela, e assim de uma vingança e de um uso deturpado das artes mágicas a que ela tinha acesso. A princípio, a Medeia não era só uma deusa, ela era uma deusa associada a outras duas deusas, e há traços disso na tradição posterior, disso que veio antes. Existia uma trindade de deusas, a deusa que depois foi só conhecida como Hécate, a deusa trilunar. Ela era a associação de três deusas, ela era a associação de Medeia, de Circe e da própria Hécate, representando a mulher na juventude, na idade madura e depois na velhice. As fases da lua, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Na medida em que o patriarcado ganhava espaço, a figura da mulher como trilunar, como potência que cria e que também devora, como instância de vida e de morte, ela foi sendo dissociada. Não era mais possível assumir que a mulher também fosse capaz de devorar mundos, de matar e de regenerar no seu bojo essa criatura que era morta. Então, Hécate, ela começa a ser uma deusa independente, ela não deixa de existir, torna-se uma deusa das sombras, quase que do submundo, e não chega a morar no Olimpo, uma deusa periférica. As deusas que ascendem, elas são deusas mais solares, com atributos positivos e não dotadas ao mesmo tempo de atributos negativos e positivos. E essa ideia de que a mulher é passiva e só positividade, sem ter esse lado feroz, ela vai se consolidando cada vez mais na cultura, ela avança para além da Grécia, passa pela figura de Eva, do mito de Adão e Eva, até chegar à Virgem Maria, que é, como a Olga Rini diz, uma figura divina que não tem o baixo ventre, ou seja, que é só virgindade, que é só passividade, que é só esse lado da vida, sem nenhum elemento de fúria e de morte. Segundo a Olga Rini, no entanto, essa dissociação da figura feminina em relação ao poder de morte e à fúria, à capacidade de se indignar, ela cobrou um preço do inconsciente da sociedade de um modo geral. E vale a pena que ler a passagem em que ela se estende um pouco mais sobre isso. Na página 101, a Olga Rini vai dizer assim: a expulsão para as trevas e para o inconsciente da antiga deusa do vir a ser e do perecer trouxe à nossa cultura mais prejuízos do que proveito. De forma francamente histérica, estamos fixados na juventude.
Em torno do esforço de evitar e de ocultar os sinais da aproximação da velhice, formaram-se verdadeiras indústrias. Pessoas maduras, acima de tudo mulheres, não são mais consideradas atraentes e as pessoas idosas são marginalizadas na sociedade. Não sabemos mais lidar com a morte. Ao lado da sexualidade, que entre mentes já deixou de ser um tabu, a morte é o maior tabu da nossa cultura. Ela está sendo encoberta, posta de lado, disfarçada e deslocada para o mais longe possível da nossa vida diária. A ideia da morte provoca calafrios e depressão. Ela está sendo encoberta, posta de lado, disfarçada e deslocada para o mais longe possível da nossa vida diária. A ideia da morte provoca calafrios e depressão. Evitamos o contato com doentes incuráveis e com moribundos. A medicina prolonga a vida mesmo quando isso só traz sofrimentos adicionais para o enfermo, privando-o da possibilidade de reconhecer que precisa partir e despedir-se, com a consciência lúcida do mundo. Em contrapartida, cultua-se a violência e a destrutividade. As imagens da guerra e as notícias sobre catástrofes divulgadas pelos veículos de comunicação. Os filmes onde cadáveres se amontoam e o sangue jorra como rios, contribuem todos para nos distrair. Enquanto negamos na realidade a morte, é como se tivéssemos de nos defrontar com ela permanentemente, de modo simbólico, no sentido de força que impele a repetição, de que Freud fala ao tratar da repressão. O reprimido é posto constantemente de maneira simbólica para fora e justamente o essencial não pode ser lembrado como realidade. É provável que os adoradores da Hécate tricéfala tivessem muito mais claramente o essencial diante dos olhos do que nós atualmente. Que a morte está na vida e que todos nós a temos dentro de nós por um lado, porque somos mortais e um dia entraremos na reciclagem do ser. E por outro, porque somos capazes de matar e de destruir. A Olga Rini também identifica vários traços do culto e das tradições que envolviam a grande deusa nessa época matriarcal, dentro da história da Medeia e das variações que existem no mito. Ela vai fazer toda essa ponderação aqui, identificar, por exemplo, no fato de Jasão nunca conseguir chegar ao trono, um traço dos ritos que envolviam o masculino dentro dessa ordem matriarcal, o fato de que em determinada versão do mito a Medeia é obrigada a partir o seu irmão em pedaços e jogá-los ao mar para que ele depois tenha um enterro digno. Há um outro lance do ritual envolvendo a grande deusa e assim sucessivamente. Um outro ponto muito interessante que é dito aqui é o dos símbolos que envolvem a Medeia e que aparecem aqui no livro. Na página 45, aqui é um trecho breve, ela vai identificar os seguintes símbolos e que também partem dessa tradição da grande deusa. O caldeirão da transformação, símbolo de Medeia, tal como o ovo do mundo, é um recipiente que contém toda a vida, onde a vida velha afunda e morre, e de onde ressurge a vida rejuvenescida. A imagem original desse milagroso recipiente é o útero. O segundo emblema de Medeia, o carro puxado pelas serpentes aladas, no qual ela vai sair de cena, é um símbolo da deusa do universo, representando a totalidade do cosmo. A serpente simboliza a fecundidade da terra e da água, suas asas, o elemento ar e também o aspecto espiritual ou as forças do céu. Do ponto de vista do mito, na atuação conjunta das duas dimensões da deusa, teve origem a vida. Um outro estudo que a Olga Rini vai fazer é o das relações existentes entre o Jasão e a Medeia. A Olga Rini vai partir da consideração, diferente da que eu assumi inicialmente, de que a Medeia age por ciúmes, que ela se vinga movida por ciúmes. E ela vai identificar na forma como a feminilidade foi se constituindo o oposto do que Medeia faz, e justamente porque Medeia faz isso, nós estranhamos tanto. Porque as mulheres foram sempre educadas para agirem em prol do outro e esquecerem-se de si mesmas.
agiam em prol do Jazão. O Jazão, em todos os seus lances mais decisivos, contou com a ajuda de uma figura feminina, geralmente Medeia. Ele não poderia passar sem ela, sob pena de não conseguir alcançar os seus objetivos. E a Medeia, sempre voltada para ele, apostando todas as fichas nesse amor. Quando chega o momento em que esse amor não é correspondido, em que não existe a contrapartida, ela se vinga, ela põe para fora os seus sentimentos, e isso nos espanta, porque a mulher tradicionalmente na cultura é levada a não manifestar essa fúria, a guardar para si, a voltar esses sentimentos para dentro. E nisso ela fica melancólica, depressiva e pode tirar a própria vida. Conforme o patriarcado também ia se estabelecendo, a mulher que manifestasse os seus ciúmes era fortemente reprimida, porque esses ciúmes eram uma denúncia do comportamento dúplice dos homens, que poderiam se casar e ao mesmo tempo trair os laços matrimoniais, tendo relações com outras mulheres. Ao passo que as mulheres eram obrigadas a se manterem castas nessa nova ordem patriarcal. Na medida em que uma mulher sente ciúmes, ela denuncia isso e põe em evidência esse aspecto que deve ficar escondido dentro da sociedade patriarcal e principalmente dentro de uma sociedade posterior e mais burguesa. Um outro ponto muito interessante que a Olga Rini levanta é o de que o próprio Jazão foi levado a assumir uma forma de masculinidade que o oprime, precisando ser sempre o herói autossuficiente, que na prática depende dessa mulher que é Medeia, mas que, no entanto, para justamente corresponder a essa expectativa de masculinidade, não pode em nenhum momento confessar e admitir que a Medeia é uma ajuda essencial. Nesse sentido, o equilíbrio existente dentro do casal, ele é rompido, porque no momento em que todas as conquistas são alcançadas, o Jazão tem o prêmio lá fora, ele tem o reconhecimento. A Medeia, no entanto, que agora também espera um prêmio, não o recebe e por isso o casamento se desfaz. Partindo agora para um aspecto mais técnico, é evidente que Medeia é uma peça que diverge sobremaneira do modelo ditado por Aristóteles na Poética e do qual o Édipo Rei é um grande exemplo. Para começo de conversa, aqui a gente já não tem a unidade de ação, tempo e espaço que a gente tem em Édipo Rei. É possível perceber aqui cenários diferentes, uma linha de ação que ora vai num sentido, ora vai no outro, ora tem uma quebra, e tempos que se passam entre uma divisão e outra da peça. Não é tudo concentrado num ponto só, como é na tragédia ideal do Aristóteles. Para além disso, o Quito vai mencionar que Aristóteles considerava essa uma peça falha por conta de algumas linhas de desenvolvimento que ele considerava não necessárias, ou seja, eram desenvolvimentos da peça que eram dispensáveis, que não faziam parte da lógica intrínseca que deveria mover o enredo. Por exemplo, a aparição do Egeu, rei de Atenas, para ali do nada conversar com Medeia e eles combinarem um possível plano de fuga, parece coincidência demais e algo altamente dispensável para o motor que vinha movendo a história e fazendo com que ela se desenvolvesse. O final em que, de repente, como um deus ex machina, aparece aquele carro enviado pelo Deus Sol e leva a Medeia para longe, parece também para Aristóteles um desenvolvimento muito incoerente, algo surgido do nada, que não decorre da ação necessária dentro da peça. Outro aspecto é o de que Medeia não constitui um herói trágico por excelência, ou seja, alguém que é um ser humano como eu e você e que está sujeito à desmedida, e ali a gente sente uma piedade trágica pelo que lhe acontece na medida em que aquilo também pode acontecer com a gente. A gente não sente que o que acontece com Medeia possa necessariamente acontecer com a gente. Ela é uma figura que foge dessa composição mais humana de bem e mal.
Ao mesmo tempo que, por exemplo, uma figura como Jazão é só mesquinha, ela também não gera essa identificação do ser humano bom que, no entanto, tem um traço mau que pode sobrepujá-lo e levá-lo a um mau caminho. Entretanto, o Quito vai sustentar que não se trata de falhas do Eurípides, mas do fato de que o Eurípides queria fazer uma coisa muito diferente daquilo que o Sófocles fazia e o Aristóteles considerava que era certo. Falando sobre a diferença entre a tragédia de Sófocles e a tragédia de Eurípides, Quito fala assim: a tragédia de Sófocles mergulha as suas raízes na concepção de um universo que em si próprio é ordenado. A de Eurípides é para retratar paixões, instintos cegos, loucuras. Zeus, símbolo para Ésquilo e para Sófocles de unidade e de harmonia subjacente, tende em Eurípides a evaporar-se em metafísica. Que será ele? Espírito ou éter? É como se para o mundo de Sófocles existisse um universo ordenado, no qual a tragédia vai vir justamente desse ser humano que sai da linha, que entra na desmedida e precisa voltar para a justa medida da pior forma possível. O Eurípides ele não pensa muito nesse mundo ordenado que é violado. Ele, portanto, não pensa muito numa rede de causalidade em que um ato vai levando a uma consequência e assim sucessivamente. Ele vê as grandes paixões que existem no mundo, como o ciúme que acomete Medeia, e que pode tragicamente se abater como uma força da natureza sobre todos nós, sem seguir necessariamente uma lei de causalidade muito restrita. Justamente por isso, em Medeia, é possível esses furos, como a aparição do Egeu e como o final em que o carro alado aparece. Que ao fim e ao cabo não é tão necessário esse encadeamento de ações. O que é necessário é pintar esse quadro em que a fúria da Medeia nos causa uma comoção. Nesse sentido também não é necessário que a Medeia seja uma personagem altamente verossímil, no sentido, como eu já disse, da gente poder se identificar com ela. Outro aspecto interessante que o Quito comenta é justamente desse final, que parece assim ser um deus ex machina, algo que surge do nada. Ele diz que assim, que Eurípides estava conduzindo a peça de modo a que tudo soasse muito revoltante, mas sem a necessidade de se dar uma justificação para aquilo. Se a Medeia simplesmente tivesse ficado ali onde ela estava, no plano terreno, em Corinto, é como se fosse inevitável dar uma justificativa para tudo o que aconteceu, e isso desnaturaria essa visão mais impressionista, digamos assim, essa é uma palavra minha, do Eurípides. Na medida em que simplesmente surge um carro alado e leva essa Medeia para um outro lado, essa necessidade de se dar justificativas, ela fica prejudicada e o efeito que o Eurípides queria alcançar, ele fica assegurado. Tendo lido Medeia, eu fico muito curioso para conhecer mais do Eurípides e saber se esse proto-feminismo no século V a.C. se confirma e como ele se desenvolve. Afinal, lendo os títulos das muitas peças de Eurípides que nos foram legadas, ele é um dramaturgo que nos deixou muita coisa, a gente percebe a proeminência do feminino, das mulheres, de grupos de mulheres. Então eu estou super curioso para avançar na leitura. Esta é a única peça dele que eu li até o momento. Vale dizer também que para se aprofundar nesse tema da Medeia, além de várias outras obras de arte, reflexões que foram feitas a respeito, existe um filme do Pier Paolo Pasolini, cuja protagonista é Maria Callas, e existe também uma peça teatral escrita pelo Chico Buarque em parceria com um outro dramaturgo. Vale a pena conferir e prosseguir aí nos desdobramentos do tema que é tão atual. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.